Bom dia a todos. É uma imensa alegria para nós estarmos aqui hoje novamente, trazendo o nosso grupo de teatro, trazendo mais uma vez, né, a nossa Exposiarte, né? Exposiarte porque é uma exposição com arte, feita através da arte. Então, hoje nosso tema é a Páscoa, né? E vamos apresentar poesias, teatro, uma história, música, né? Para nós comemorarmos essa data, que na verdade, dentro do Espiritismo, a gente tem a comemoração, não existe uma comemoração específica do Espiritismo, mas naturalmente é uma época que nós podemos fazer muitas reflexões, como nós vamos ver durante o vídeo. E também é o momento da solidariedade, né? Porque as doações de chocolates feitas às crianças menos favorecidas leva alegria a elas também. É aquele momento em que elas também podem se sentir contentes, né, com a solidariedade, né, o carinho das pessoas que não dão chocolate apenas para os seus familiares, né, mas lembram também daqueles nossos irmãos menos favorecidos, cujas crianças também sentem vontade de comer chocolate, apesar de ser uma coisa comercial, que não tem absolutamente nada com a Páscoa, né? Assim, com o sentido real da Páscoa, mas é uma tradição, né? Tornou-se uma tradição. Então, vamos ver, né, quais as reflexões que nós podemos fazer nesse período. E para começar, o grupo vocal do Centro Espírita Paz do Senhor vai fazer a prece cantada.
Depois de ouvirmos essa música prece, então vamos passar para as apresentações, que foram gravadas, algumas em casa, outras foram gravadas na sede do Centro Espírita Paz do Senhor, de Joinville. E, então, o importante para nós é que a nossa mensagem, a mensagem daquilo que nós estivemos conversando, estudando a respeito, que essa mensagem possa chegar de uma forma bem tranquila para todos vocês. Estamos chegando na Páscoa. A gente percebe isso quando a gente vai no mercado. A decoração está toda cheia de ovos pendurados, bombom, todo tipo de bombom, coelhinho. Toma conta de tudo. Fazem aquelas cabaninhas de ovos pendurados que se você é mais alto, você não consegue nem entrar para escolher. Mas se pendurasse mais alto, a gente não alcançaria para pegá-los. É verdade. Mas as lojas também colocam coelhinhos nas vitrines. E os artesãos usam da criatividade nas cestinhas, nos enfeites, os coelhinhos de madeira, de tecido, de tricô, cada um mais lindo que o outro. Aparecem cursinhos rápidos ensinando para fazer ovos de chocolate em casa, que se tornam mais econômicos que os que estão à venda, de marcas famosas e conhecidas, mas que se tornam de preços proibitivos para grande parte da população. Aí a gente vê como há uma grande movimentação na área econômica nessa época. Mas a Páscoa é uma data que tem conotação religiosa dentro das religiões cristãs tradicionais. Sim, é a data em que se comemora a ressurreição de Jesus após a crucificação. Mas para nós espíritas, o que é a Páscoa? Para nós espíritas, esse é o momento que Jesus veio provar que a morte não é o fim, que a vida continua e é que a nossa individualidade permanece mesmo após o túmulo. Jesus continuava vivo. Jesus continuava vivo. E os seus ensinamentos já haviam demonstrado que o mesmo aconteceria com todas as outras pessoas. A morte deixava de ser encarada como um castigo, como o fim de tudo, tanto que os seus seguidores não se negavam a aceitar o sacrifício, preferindo a ter que renegar a crença de Deus e em Jesus. A certeza de que eles continuariam vivos em uma outra dimensão fazia com que seguissem ao martírio, entoando hinos e glorificando a Deus. Não que quisessem a morte, mas não a temiam. Era uma aceitação diante da ignorância daquelas pessoas que as condenavam. Atualmente não existe mais a perseguição institucionalizada de quem vive de acordo com aquela religião. Apesar de que ainda existem casos pontuais em que esses casos costumam ser punidos. E na doutrina espírita nós vemos, através das comunicações dos espíritos encarnados, a comprovação da vida e da individualidade após a morte. No livro Parnaso de Além Túmulo, psicografado por Francisco Cândido Xavier, vemos como o poeta Alberico Lobo descreve sua passagem para o outro lado, trazendo a sua Páscoa, ou seja, vivo, com as mesmas características de quando estava encarnado. Do meu porto, Alberico Lobo. Viajor, vacilante e extenuado. Depois de atravessar a sombra imensa, encontrei o país abençoado, onde vive a celeste recompensa.
Adeus, mágoas da noite, estranha e densa, das angústias e sonhos do passado. Não conservo, senão, o amor e a crença. Ante o novo caminho ilimitado. É doce descansar após a lida, banhar o coração na luz da vida, rememorando as dores que passaram. E dos quadros risonhos do meu porto, rogo a Jesus, conceda reconforto aos corações amados que ficaram. Para nós, espíritas, a Páscoa é um momento de reflexão, de renovação dos nossos propósitos, de escolher e fazer o melhor que podemos. E para ilustrar isso, eu vou ler uma história extraída do livro Primícias do Reino, de Divaldo Franco e Amélia Rodrigues. A família de Betânia. Betânia era uma aldeia singela que ficava distante a 1 hora de caminhada de Jerusalém. A estrada era cercada por imensos campos de cevada e pequenos bosques de oliveira. A natureza ali era exuberante, o ar puro e leve, o céu permitia uma visão incomparável do cenário verdejante que a cercava. Jesus tinha nessa aldeia uma família muito amiga que o recebia frequentemente. Era composta por Lázaro e suas 2 irmãs, Maria e Marta. O lar de Betânia era um agradável refúgio para Jesus e seus discípulos após as suas jornadas fatigantes pelas diversas regiões da Judéia. Sempre que ele e os seus discípulos precisavam refazer suas energias, buscavam o lar de Lázaro em Betânia. Na ocasião, ele envia um discípulo à frente para avisar Lázaro e as irmãs que ele e seus discípulos dirigiam-se para o seu lar. Lá, Jesus era acolhido como se fosse da família, com muito amor. Lázaro estava radiante à porta de sua casa, com suas irmãs, quando Jesus chegou saudando-os. A paz se faça nessa casa. Paz convosco, mestre, respondeu Lázaro, abraçando e beijando o rosto do hóspede querido. As 2 irmãs gentilmente recebiam a todos, acomodando-os na casa. Marta, apressada, foi envolver-se com os afazeres domésticos, preparava a refeição, arrumava os leitos, organizava a mesa, corria de um lado para o outro, quando sente falta de Maria para ajudá-la. Saiu a procurá-la e encontra sentada aos pés de Jesus, que narrava a Lázaro os últimos acontecimentos e explanava sobre o futuro da Boa Nova para a humanidade. Maria, embevecida, acompanha a narrativa. Maria, grita Marta, e virando-se para Jesus disse: Mestre, manda ajudar-me. Enquanto trabalho sozinha, ela te importuna, deixando de arrumar a casa e fazer o almoço. Marta, Marta, respondeu Jesus, sorrindo, estás afadigada com muitas coisas, mas só uma é necessária. E Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Marta, desapontada com sua atitude, sentou também junto ao mestre e fez a seguinte narrativa. Um homem recebeu a notícia de que um rei passaria pelo seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele se acercou para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender as pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após repasto ligeiro partiu. Somente aquele que o escutou e se inteirou do programa do seu reinado, eis que era o mais importante. Marta, entendendo a lição, falou: Desculpa-me, são os velhos hábitos muito arraigados. Explicou então Jesus que as pessoas se afadigam inutilmente e se perdem a si mesmas, como se estivessem num labirinto cruel, por ignorar as diferenças capitais entre os valores imaginários e os reais. Naquele outono do ano de 29, em Betânia, Maria escolheu a melhor parte: ficar na presença do Mestre, ouvir-lhe os ensinos, inebriar-se com sua presença. Por pouco tempo, ele permaneceria encarnado na terra. Os afazeres domésticos podiam aguardar. Ela fez a melhor escolha.
façamos também, todos nós, a melhor escolha. Feliz Páscoa a todos! Wesley Caldeira, em seu livro Da Manjedoura a Emaús, publicado pela FEB, a Federação Espírita Brasileira, ele nos diz que a ressurreição em Israel possuía vários significados. Dizia-se conter no ser um episódio que acontecia no final da história humana, o despertar do sono da morte para o julgamento final, no antigo corpo, cujos elementos dispersos voltariam a se agregar. Mas com a ressurreição da filha de Jairo e de Lázaro, a ressurreição equivale à reanimação de um corpo cujos sinais vitais estão debilitados, quase imperceptíveis, ou da restituição da normalidade funcional do organismo antes da extinção total da vida orgânica. Sim, lembremos que disse Jesus, a menina não morreu, está dormindo. Como podemos ler no Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 24. E no caso de Lázaro, ele disse, nosso amigo Lázaro dorme, mas vou despertá-lo, como está no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 11. Em outros contextos, ressurreição indicava uma experiência psíquica, inapropriadamente dita incorporação mediúnica. Em outras vezes, a palavra significava reencarnação. Em Lucas, capítulo 9, versículo 7 e 8, numa só passagem, aqui que eu vou pegar aqui, ó, obtém esse exemplo dessas duas concepções. O tetrarca Herodes, porém, ouviu tudo o que se passava e ficou muito perplexo por alguns dizerem, é João que foi ressuscitado dos mortos. E outros, é Elias que reapareceu. Outros ainda, é um dos antigos profetas que ressuscitou. Fazia pouco tempo que João Batista tinha sido decapitado. E estivera encarnado no mesmo período que Jesus, era 6 meses mais velho. Como João poderia ressuscitar em Jesus? Pela incorporação mediúnica, ou seja, a manifestação de um desencarnado no plano terreno por intermédio de um encarnado. Elias e os antigos profetas, eles viveram séculos antes. Como um deles poderia ser Jesus? Pela reencarnação, o regresso do espírito à vida corporal. Ressurreição ainda traduzia a volta depois da morte em espírito numa aparição. Com Jesus depois do sepulcro, ressurreição assumiu esse último sentido. Fenômeno mediúnico de efeitos visuais por vidência ou materialização. Basta examinar os indícios sobre as aparições de Jesus, né, da forma do corpo de Jesus, né, após a crucificação. Para a gente verificar que não foi um corpo flagelado e morto que ressurgiu. Mas Tomé tocou nas feridas nas mãos de Jesus. Isso foi porque Tomé disse que só acreditaria que seria mesmo Jesus se ele o tocasse sem tê-lo visto. Mas isso só prova a plasticidade do perispírito de Jesus e seu conhecimento sobre isso, que permitiu que ele criasse uma impressão de uma ferida ali, e mostrando sua grandeza a todos os apóstolos. É verdade, mas não consta nas aparições anteriores que eles tivessem sinais nas feridas. Consta também que, estando fechando as portas do lugar onde se achavam os apóstolos, ele os veio e se pôs no meio deles. Em várias passagens, as testemunhas não reconhecem o semblante de Jesus ressuscitado. Aos caminheiros de Emaús, Marcos esclarece que Jesus se manifestou de outra forma e que explica a Lucas que seus olhos, porém, estavam impedidos de reconhecê-los. Tratava-se de um corpo apto a vencer as barreiras da matéria, capaz de alterar-se e de se fazer irreconhecível e, no instante depois, fazer-se reconhecer com a aparência humana habitual. Com o conhecimento espírita, compreendemos que realmente se tratava de Jesus em espírito. Isso, em A Gênese, Kardec coloca que as aparições de Jesus após a sua morte são narradas por todos os evangelistas, né? Estão nos 4 evangelhos, com detalhes assim circunstanciados que não nos deixa duvidar da sua autenticidade. Sim, ele aparece e desaparece de repente. É visto por uns e
e por outros não. Se apresenta em lugares fechados, onde um corpo carnal não poderia penetrar. Jesus, portanto, se mostrou com o corpo perispiritual, o que explica que só tenha sido visto por aqueles a quem ele quis fazer-se ver. Se ele estivesse com o corpo carnal, ele seria visto por todos como quando ele estava vivo. E, gente, devemos convir, né, que o maior milagre que Jesus realizou, aquele que atesta verdadeiramente a sua superioridade, foi a revolução que os seus sentimentos operaram no mundo, apesar de seu meio de ação ter sido pequeno. Ele não escreveu nada. Entretanto, com o auxílio de alguns homens também pouco conhecidos, a sua palavra foi suficiente para regenerar o mundo. Acabando a doutrina dele, ele conseguiu acabar com o paganismo, que era onipotente na época, e se tornou o farol da civilização. Por isso que para nós, a sua ressurreição é um convite a seguirmos seus ensinamentos para nós libertarmos de nossos erros e nossos vícios, tornando-nos dignos de seguir seus passos. O Cristo ensinando é para nós uma imagem mais importante do que a dele na cruz. Ante o Calvário, da terra do Calvário ardente e adusta, entre prantos pungentes, o Cordeiro da verdade e da luz do mundo inteiro vive o martírio da sua alma augusta. Sobre a cruz infamérrima se ajusta a crueldade do espírito rasteiro do homem, que é sempre o tigre carniceiro, enquanto grita a turba ignara e injusta. Depois de 20 séculos ingratos, multiplicando Herodes e Pilatos, correm de novo as lágrimas divinas, pois, embora o direito ao livre a toga, a humanidade triste ainda se afoga no sangue escuro das carnificinas. Podemos sentir nessa poesia de Augusto dos Anjos a tristeza que ele expressa por ainda hoje, passados tantos séculos, ainda assistirmos, quando não mais participarmos de tantos atos de desamor entre os seres humanos. E o momento em que comemora a Páscoa é um convite à nossa reflexão e de buscarmos compreender que devemos nos despojar das atitudes que ainda carregamos, que não estão de acordo com os ensinamentos do Cristo. Em buscarmos ressurgir com novos propósitos de vida, a fim de podermos dizer com todas as letras que estamos buscando seguir o Mestre Jesus. Sabe o que eu estava pensando? Apesar de não ser escrito da mesma forma, a gente pode fazer uma ligação entre a palavra Páscoa e as coisas que nós queremos vivenciar não só na Páscoa, mas no nosso dia a dia. Como assim? Eu não entendi muito bem. Você poderia explicar um pouquinho melhor? Páscoa se escreve com S e Pá se escreve com Z, mas ambas têm o mesmo som. E nós devemos manter a paz em nossos corações. Entendi. Então nós poderíamos dizer, por exemplo, paz com a família? Paz com a vizinhança. Paz com a comunidade. Paz com a turma da escola. Paz com a turma do trabalho. Paz com a gente mesmo. Então, aproveitando o mote, né, da paz com a gente mesmo, né, que é o mais importante, para nós podermos transmitir a paz, temos que estar em paz conosco também. Mas, então, para ficar bem em paz comigo mesmo, eu quero agradecer imensamente a Casa Mestre de Amor, a Associação Assistencial Espírita Mestre de Amor, pelo convite feito, na pessoa do Maurício Campos, né? Uma gratidão, enorme gratidão por nos dar a oportunidade de mostrar o nosso trabalho, né? De mostrar aquilo que nós fazemos com todo o nosso coração, através da arte, e trazer a doutrina, a demonstrar, né, que a arte está presente na nossa vida, em todos os nossos momentos. Então, agradeço a todos que nos assistiram, ou que assistiram mais tarde.
mais uma vez agradecendo a casa pela oportunidade que nos deu. E, para encerrarmos, vamos ouvir o Pai Nosso, musicado pelo Sr. Álvaro Osmo, né? E cantado pela nossa amiga Irme. Muito obrigada, uma feliz Páscoa a todos, beijo no coração. Pai nosso que estás no céu,